Fala aí galera, mais um Quarta pra 2, episódio 5, é o 5 já, né? Semana 4, semana 3 na verdade da NFL. Vamos dar review aí da semana 3, essa semana que foi uma semana meio que maluca aí, muito jogo decidido aí por special teams no último quarto, né? Foram 4 bloqueios de field goal no último quarto, no domingo. Jogos decididos por isso, né? É muito raro acontecer. 4 vezes foi uma coisa especial, né? Fala, Heitor, e aí, beleza? Cara, doideira, doideira. Esses 4 chutes aí bloqueados mudaram partidas, né? Enfim, essa semana foi muito legal e vamos falar desses jogos agora. É isso, bora. Bom, então aí, primeiro jogo de quinta, Buffalo Bills e Miami Dolphins. Buffalo ganhou 31-21. Mas assim, né, o jogo legal, foi até competitivo, até o último quarto ele tava bem competitivo. E deu pra ver, né, o Miami tá pelo menos ali lutando, né, pelo McDaniel. Ele tá meio com uma situação ali meio pressionado e tudo, né, parece que tava lutando ali o Dolphins pra ele. Só que tem um cara, né, Danilo, que tá lutando aí 3 anos, eu acho, pra um Super Bowl. E se você olhar o status, eu acho que consegue achar, né, que quem era o cara e o porquê da vitória, talvez, né. É verdade. Josh Allen jogou muito. Assim, o Bills jogou pro gasto. Foi até um jogo bem apertado, né? Como geralmente é Miami e Buffalo, é um jogo apertado, é um jogo de pouca. Normalmente não é surra, como Bills e Jets costuma ser. E é um jogo que foi legal, foi bacana. E no final, o Josh Allen sobressaiu, venceu a partida. E é isso. O Tua, mais uma vez, no final do É. jogo, quando precisou dele, lançou uma interceptação. A interceptação completamente fácil. Se você olha no replay, ele fixa os olhos onde ele vai lançar a bola. O linebacker lê facilmente os olhos dele, intercepta a bola e, enfim, um jogo assim já esperado, né, da vitória dos Bills. O Josh Allen teve um jogo ok, né, 213 jardas, passou para 3 touchdowns, foi sacado 2 vezes. Jogo padrão de Josh Allen, né, que joga, lança touchdowns, vence o jogo. James Cook é um destaque também, 108 jardas e um touchdown. Tá Outro jogando cara bem. que mandou bem. Kincaid também, 66 jardas e um touchdown. O Josh Allen procurando mais ali o tight end. Um jogo bem tranquilo ali do lado dos Bills, apesar de ter ali até eles chegaram a empatar, né, em algum momento do jogo. Enfim, um jogo bem tranquilo pro lado dos Bills. Mesmo jogando ali sem o Ed Oliver e o Matt Milano são machucados, Uhum. e ainda assim eles conseguiram jogar. O Ed Oliver foi o cara do fumble forçado ali na semana 1 contra o Baltimore, então é um cara que tem ali um peso ali na defesa do Bills. E no lado do Miami, além da interceptação do Tua, que foi horrível, Uhum. ainda assim o Tua lançou 2 touchdowns, teve só 146 jardas, achei pouco. E o destaque do Miami foi o Devon Achane, 91 jardas totais, sendo 62 terrestres. E o Tyreek Hill fez ali as suas 49 jardinhas, recebeu o touchdown. E foi isso. Um jogo ok, nada demais e é isso. É isso aí mesmo. O que dá pra explicar muito aí a dominância do jogo, talvez, foi as jardas por jogada, né? Que é a estatística que tem. O Dolphins teve 4.7, o Buffalo Bills teve 6.3. E assim, o jogo terrestre até que teve bastante jardas no total, né? 130 jardas o jogo terrestre do Dolphins. Mas se você olhar, né, a média por tentativa, né, de por jardas dos dois quarterbacks, o Tua 4.3 e o Josh Allen 7.6. Então essa é a diferença que fez, né? O Tua ele tem uma grande dificuldade que é passe longo, né? Teve aquele passe lá que eu até te mandei, enfim, ele não tem confiança talvez no braço. E a interceptação foi muito isso. A defesa do Bills estava marcando sempre o meio do campo. Fala assim, meu, você pode tentar passar lá pra lateral, né? Os passes longos, mas no meio campo você não passa, né? E tava o Bernard ali sentado no meio do campo ali, enfim, para pegar a bola. Então,
essa é a limitação do Tua e vai ser difícil mesmo pro Dolphins, eu acho que se quiser seguir com o Tua aí, tá complicado mesmo pra eles. O Tua é sempre isso, cara. O Tua é sempre a hora que você precisa do Tua para ganhar o jogo, para virar o jogo, para fazer coisa boa pro time, pro Miami, ele não consegue. O Tua só ganha de time capenga, só ganha de time que tem campanha negativa. Jogos grandes o Tua não ganha. E divisionais também não ganha. Enfim, o Tua é sempre isso, sempre lança uma interceptação. É algo já. Todo ano a gente vê isso, já desde que ele entrou na liga, então, enfim, esse cara não me engana mais e é uma pena aí pro torcedor do Dolphins. Bom, bora pro próximo jogo aí, Carolina Panthers, Atlanta Falcons. Na verdade, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, né? Foi em Carolina no jogo. 30-0 Carolina Panthers, completamente surpreendente. Eu não esperava, nem talvez não o torcedor do Panthers mais otimista talvez esperavam isso. Mas aconteceu e de uma forma completamente maluca, né? Pô, eu olho aqui os status do Falcons, 300 jardas, né? 11 first downs, né? Enfim, tudo assim que é tudo são estatísticas, né? Que me fazem ver que não é um time que pontou 0 pontos, né? E ainda mais perdeu de 30. Mas foi isso que aconteceu, né? Você tem como explicar isso aí, Danilo? Como é que foi essa loucura esse jogo? Tem. Tem. Cara, a defesa do Panthers foi perfeita. Fez uma partidaça. Pra você ter uma ideia, o máximo que o Atlanta chegou é na linha de 31 jardas no campo de ataque. Ou seja, ele não chegou na red zone do Panthers. Boa. A defesa, além disso, a defesa forçou fumble no final do jogo e teve 2 interceptações, sendo uma delas uma pick six, um passe feio do Michael Penix. Ele não tava nem esperando, ele só olhou pro jogador dele e não viu que ele. Parece que o defensor do Panthers tava esperando o Michael Penix lançar ali. Porque ele parado ficou se esperando. O Michael Penix virou pro lado, lançou, interceptou, pick six. Então, assim, o Bryce Young não teve uma partidaça. Ele teve só 121 jardas, completou 16 passes, não lançou touchdown. Ele correu para um touchdown e foi só. Ele foi sacado uma vez, assim. Do lado dele não foi uma partidaça, ele não detonou. Sim. Quem fez todo o trabalho foi a defesa. Ou melhor, na maior parte do trabalho foi a defesa que fez. Inclusive, as interceptações do Penix, teve essa que virou pick six. A segunda, cara, o recebedor acabou escorregando. Então, eu acho que isso também acabou facilitando a interceptação. Mas, cara, o Michael Penix não fez um jogo legal. Assim, só concluindo do Panthers, o destaque do Panthers foi o Chuba Hubbard, o running back, 73 jardas, continua correndo bem, já vem correndo boas partidas. O McMillan fez ali suas... o McMillan fez ali suas 48 jardas. Então, assim, um jogo ok. Mas o 30-0 assusta. Assusta porque parece que foi um massacre. Não foi um massacre. Não é qualquer dia, né? Que é o 30-0. Não é qualquer dia que esse Panthers, melhor dizendo, que esse Panthers faz 30-0. O Michael Penix, um outro detalhe, assim, os números do Michael Penix, 172 jardas. Ele teve mais jardas que o Bryce Young, que teve 2 interceptações. E no final do jogo, Kirk Cousins entrou no último quarto. Depois da segunda interceptação do Michael Penix, o Cousins entrou, fez ali alguns passinhos, completou 5 passes só para 29 jardas. Exatamente. E, enfim, o grande destaque do Atlanta continua sendo o Bijan Robinson. O cara continua correndo pra caramba. Assim, ele teve 111 jardas totais, sendo 72 terrestres. O Drake London teve suas 55 jardas ali, também nada demais. E é isso, cara. Assim, um jogo bem diferente. O que você comentou, acho que nem o mais otimista torcedor dos Panthers imaginava um 30-0, mas aconteceu. E eu acho que isso serve muito para dar uma moral para essa defesa. Vamos ver aí, pro Falcons ficar alerta, né? Esse jogo era pra ter ganho, né? O Panthers tava indo muito mal, poderia ter colocado um 0-3 e agora esse ficou mais afastado também do Bucks.
Então pro Bucks até foi bom essa vitória do Carolina Panthers, talvez. E é isso. Bom pro Panthers aí, saiu do zero, né? Tem um último detalhe, a defesa do Panthers está a 5 quartos, ou seja, 4 quartos desse jogo, e o último quarto do jogo contra o Cardinals sem tomar ponto. Isso é algo que dá uma moral para o time. Claro que teve 2 field goals perdidos pelo Atlanta. Atlanta até chutou um de 49 e um de 55 no primeiro quarto, errou. Mas no segundo tempo, nos outros quartos, a defesa do Panthers detonou. Desligou os caras e isso dá uma moral bem grande para eles. Sim. Mesmo que tenha o field goal bloqueado, né? Eu acho que... pelo menos não teve ali TD, né? Já é um time que pelo menos não tá deixando ali perto da red zone, né? A defesa. Então pegaram um momento bom, legal aí do Panthers, tá sendo um time competitivo aí. Vamos ver os próximos jogos. É isso. Isso aí. Bora. Vamos falar agora então Packers e Browns. 10-13 pro Browns. Vitória surpreendente. O Packers vinha bem aí de bons jogos. O Browns tinha aqueles jogos apertados e tudo. E dessa vez eles tiveram uma sorte ali com um block field goal, né? Que deu certo ali pra eles. E tiveram vários, né? Nessa semana. E esse daqui foi um dos que teve aí no último quarto. E é isso. Um jogo muito defensivo até pelo placar. E só sacramentando aí, né? O status aí de semana 3 agora a gente pode falar um pouquinho mais. Mas Rashan Gary aí, né? Lidera a liga em sacks, 4.5, e o Myles Garrett 4. Os dois estavam no jogo, né? Então foi um jogo bem defensivo, né, Danilo? Um jogo muito defensivo. Eu já esperava que não fosse uma pontuação tão grande, que eles não iriam conseguir estabelecer o jogo terrestre. O que a gente comentou no episódio passado, as 2 melhores defesas da liga em jardas terrestres, né, defendendo contra o jogo corrido, estavam em campo. Então, cara, provavelmente ia ser um negócio muito apertado, um jogo muito apertado. Tava uma vantagem de 10-0 no último quarto. O Packers, assim, perdeu de um jeito estranho, né? Tava com vantagem de 10-0 no último quarto. O Cleveland converteu o field goal, deixou 10-3. A interceptação do Jordan Love foi horrível, né? Foi sim. Péssimo, assim. Ele jogou passe, assim, foi quase o pé do jogador, né? Não tinha nem como receber aquela bola. Assim, ele errado, foi interceptado, e aí e o que matou também, eles estavam na linha de 29 do próprio campo. Então eles estavam muito próximos ali do próprio campo, e aí teve interceptação, ainda foi retornado até a linha de 4. Aí ficou mais fácil pro Browns fazer o touchdown e deixar em 10-10. E pronto, né? Aí o jogo aí tava faltando 3:18 para acabar o jogo, então ele moveu a bola ficando mais complicado. Ele moveu a bola ainda, mas... Exato. E aí, cara, assim, com o bloqueio E aí, esse bloqueio de field goal faltando 27 segundos, deu moral que o Cleveland precisava. E aí, sim, cara, recuperou a bola já no meio do campo, avançou um pouquinho, foi para o chute de 55, e o kicker guardou e venceu o jogo. E uma vitória, assim, dolorida para os Packers. E muito suada. E, enfim, pro Cleveland, essa vitória dá uma moral, né? Ainda mais em casa. Eles precisavam dessa vitória aí, mas o Packers meio que ganhou esse jogo, né? Bom, tem algo mais aí, Danilo? Só um último detalhe aqui das estatísticas. O Sean Judkins, o running back do Cleveland, novato, 94 jardas e um touchdown, foi o melhor do jogo. O Josh Jacobs teve 74 jardas, porém só 30 jardas terrestres. Falando ali do Jordan Love, ele teve 183 jardas, um touchdown e uma interceptação. Foi sacado 5 vezes, é o que você comentou no começo. Muito sexy ali em cima dele, né? Dos Packers. O Cleveland tá muito forte nesse quesito aí. E o Joe Flacco não lançou para o touchdown, teve interceptação. A interceptação, na verdade, foi ali no final do primeiro tempo. Já foi meio que no desespero mesmo. Tipo, deixa eu tentar, deixa eu ver alguma coisa aqui. Só lançou isso e foi isso, né? Ele lançou 142 jardas só, sacado 2 vezes.
É. E basicamente sobre o jogo é isso. Uhum. Sim, exato. Só uma coisinha que eu notei do jogo. O Browns tem bons tight ends, né? Aquele 44, o Fanny Jr. e o Joko são bons jogadores aí. Pelo menos eles têm um wide receiver aí, nem running back, mas tem esses dois jogadores aí que conseguem jogar ali e mover a bola um pouquinho. Bom, mas é isso. Agora vamos pro próximo jogo, Houston Texans, Jacksonville Jaguars, duelo divisional, 10-17 para o Jaguars. Um jogo que praticamente ali não aconteceu nada nos 3 quartos, um jogo morno, mas aí deu a louca nos dois times e no último quarto, show de turnover, dois touchdowns só, né? E manteve a vantagem, mas todo mundo quis errar, gastar ali no último quarto, né? Exatamente. O último quarto, cara, foi uma sequência de erros dos dois times. Interceptação dos Texans. Logo depois, tem uma interceptação dos Jaguars. Inclusive, as duas interceptações foram até meio parecidas. Teve o turnover on downs, uma 4-2 que o Jacksonville tentou no meio do campo. O Wilson pegou a bola, o Nico Collins sofre um fumble bizarro. Ele quase joga a bola no colo do defensor. Bizarro. E aí o fumble ainda estava 10-10, faltando 3:47 para acabar, estava já no finalzinho. Aí o Jaguars fez ali faz uma campanha que termina com o touchdown, retoma a liderança do placar. Aí no final do jogo ali, já desespero ali, o CJ Stroud tenta dar um passe longo, um defensor bate no braço dele, a hora que ele tava lançando a bola, e aí tem interceptação e aí fim de jogo. Uma vitória bem suada também do Jaguars, um jogo muito apertado, muito difícil, que basicamente foi resolvido ali no final do último quarto. E um detalhe, essa defesa do Houston, ela é muito boa, né? Ela, assim, se você vê os outros jogos, eles sempre mantêm o ataque no jogo. A defesa do Texans, ela consegue manter o time no jogo. Falando das estatísticas só, não teve tanta coisa assim. O Trevor Lawrence passou para 222 jardas, não passou para touchdown, teve uma interceptação, e foi sacado 2 vezes. O Travis Etienne foi o melhor ali do Jaguars, com 56 jardas terrestres e um touchdown. O cara mais constante desse Jacksonville. Do lado do Houston, o Nico Collins foi o cara de destaque. Ele teve 104 jardas e um touchdown. Sofreu ali o fumble, mas enfim, teve bons números. Nick Chubb não conseguiu correr muito, só 38 jardas. E CJ Stroud lançou para um touchdown, 2 interceptações, sacado 2 vezes, 204 jardas. Assim, também nada muito... ele tem sofrido muito, a OL deles ali tem sido uma loucura pro CJ Stroud. Enfim, e só um último detalhe aqui, o Stingley Jr., o cornerback, o excelente cornerback ali do Texans, tá com uma lesão no ombro. Então é dúvida pro próximo jogo, esse cara pode ser uma falta grande aí pro Texans no próximo jogo. Pode ser uma falta mesmo. A defesa precisa estar arrumada, porque o ataque não tá bem, né? Tem ali o Nick Chubb ali, mas não tá conseguindo correr. Né? Esse Stroud também tá meio estranho já, né? Já desde a temporada passada. Não vem tendo bons números como na primeira temporada. Então, é isso, né? E aí o Texans 0-3. Vamos ver como é que vai ser essa divisão, né? Porque a gente entendia ali o Texas favorito, mas 0-3 fica difícil de voltar, hein? Exato. Assim, próximo jogo, que é contra o Tennessee Titans, vai ser crucial para os caras. Porque, assim, já vai começar assim, um 0-4, já começa a ficar bem mais difícil, até porque o Colts tá 3-0. Então, para buscar, vai ficar cada vez mais difícil. Ainda mais a tabela do Houston, que é difícil também esse ano. Então, fica aí muito difícil. Bom, o problema é deles, né? Vamos aí seguir. Sim. Eu tô suave. Bengals e Vikings. Se você quer ver um jogo aí de college, né? Uma vibe de jogo de college, eu senti quando eu vi um pouco desse jogo. 10-48 Vikings. E assim, né? O touchdown do Bengals foi lá no garbage time. Então, porra parte do jogo ali já tava um sacode por muito tempo, né? E, pô,
Se eu ver os números, o Vikings teve mais de o dobro, né, de jardas do Bengals. Mais de 110 jardas terrestres, né, do Bengals. 5 turnovers do Bengals. Então, dois touchdowns defensivos. Então, assim, completamente um sarrafo, né? Cara, um jogo assim, fácil. Fácil É. demais, assim, o Vikings, assim, espancou. Com extrema facilidade. Cincinnati, assim, não deu nem, assim... Cara, nossa, eu não consigo nem falar sobre o tamanho da surra que foi. Porque o Cincinnati não teve a menor chance. O Jake Browning esteve muito mal o tempo inteiro. O tempo inteiro foi muito, muito mal mesmo. Bom, deixa eu falar da parte boa primeiro, né? Minnesota Vikings. O Carson Wentz. Uma partida ok, não deu espetáculo, mas entregou bem ali, fez o que precisava. Ele terminou o jogo com 173 jardas, lançou para 2 touchdowns, sacado 3 vezes. O grande destaque ofensivo foi o Jordan Mason, 116 jardas e 2 touchdowns. Justin Jefferson ali recebeu 75, foi bem também. Mas o grande nome do jogo foi Isaiah Rodgers, cornerback do Vikings. O cara fez de tudo, né? Teve a pick six, forçou 2 fumbles, um deles ele recuperou e retornou para touchdown. 2 deles. E o outro que ele forçou, oi? 2 touchdowns. Isso, ele fez 2 touchdowns defensivos. Exatamente. E o detalhe, tem um lance, o segundo que ele forçou, foi tão bizarro o Jake Brown, que assim, ó, ele pegou, saiu o snap. Primeiro que já tinha tido uma falta do ataque. Aí saiu o snap. Aí o Jake Brown, ele passa a bola depois que ele passa a linha de scrimmage. Então ele já toma uma falta de passe legal pra frente. Aí ele lança pro Ja'Marr Chase, ou seja, ele não tava nem com a noção de onde ele estava no campo. Né? Porque ele passou da linha de scrimmage e lançou a bola. Ele passou bem, não foi assim no limite, não. Ele passou bem, passou umas 2 jardas. E aí ele lança pro Ja'Marr Chase. O Ja'Marr Chase sofre o fumble, né, do Isaiah Rodgers, ele força o fumble, o Vikings recupera a bola, e aí as flags já tinham sido lançadas. Sim. E aí o que acontece? Turnover, porque o Vikings recusa as 2 faltas de ataque e fica com o fumble e fica com a bola. Então, cara, assim, no fim das contas, assim, de Cincinnati, cara, a única coisa que dá pra falar de Cincinnati é o Chase 50 jardas. Porque Jake Brown não tem a menor condição de ser quarterback desse time. Ele já tinha lançado 3 interceptações contra o Jaguars. Já deu uma sorte ali, porque enfrentou o Jaguars. Agora enfrentou uma defesa de respeito, uma defesa decente. Muito boa. Vikings, do Brian Flores. Esquece, cara. Você não vai vencer. Os caras vão te moer como moeram o coitado do Jake Brown. A gente tava perdido no campo ontem. Pois é, não. Essa defesa é muito difícil, é muita blitz, é muito jogador vindo, você não sabe da onde vem. Totalmente, às vezes tá com blitz, mas não é, né? São muitas mágicas ali que o Brian Flores ali tenta fazer pra confundir a cabeça mesmo do quarterback. E aí quando se pega, fica difícil mesmo. Bom, bora aí pro próximo. Steelers e Patriots. Um jogo aí que pra mim assim foi um jogo difícil também de entender, assim como o Carolina Panthers e Falcons. O Patriots conseguiu ter mais jogo ofensivo, né? Teve mais 150 jardas do que os Steelers, mas de novo, né? Não adianta nada você andar no campo, não pontuar, e eles tiveram aí 5 turnovers, 4 fumbles. A interceptação do Drake May não foi boa jogada, mas assim, os running backs não ajudaram ele, né? Então foi um pouquinho mais complicado esse jogo pro Pats, mas de novo um jogo que o Steelers poderia ter perdido, mas ganhou, né? E aí depois da bye week esse time se arruma, né? E aí a gente não sabe por que eles estão lá 10-3, né? E aí, Danilo? Exatamente. Muito bem desenhado isso aí. Bom, assim, um jogo tenebroso do Patriots.
terrível. né? Principalmente ali pro Ramondre Stevenson. O cara teve 2 fumbles. E um dos fumbles ele sofreu na linha de meia jarda. Pois é. Meia jarda. Ele estava entrando na endzone. Ele estava fazendo o touchdown. Ele ia fazer o touchdown. Quando ele sofre o fumble. É terrível. O Drake May teve um fumble perdido também. Teve uma interceptação. Assim, um jogo horroroso. Horroroso do Patriots. Engraçado que assim, é exatamente o que você falou. O Steelers acabou vencendo muito mais pelos vacilos do adversário. Porque eles também não tiveram um jogo tão espetacular. Assim, só concluindo de Patriots. O Drake May, ele teve 268 jardas, não foi pouco. Mas, assim, lançou até dois touchdowns, mas foi sacado 5 vezes e teve aí o fumble e a interceptação. Então, eu acho que assim, um destaque do Patriots Hunter Henry, tight end, 90 jardas e 2 touchdowns. Aquele cara que ele apareceu aí agora, fez 2 touchdowns, ele vai desaparecer por um mês. Provavelmente ali para novembro ele aparece aqui uns 6, 7 jogos, ele aparece. Ou se machuca, ou ele só fica assistindo de camarote dentro do campo, e não aparece para receber, não faz nada. De repente ele aparece, faz mais 100 jardas, mais 2 touchdowns, então é um cara que não dá para contar, a gente já sabe. Então o Patriots é isso. E o Steelers, para mim, assim, o grande destaque foi a defesa. Forçou 4 fumbles, teve interceptação, sacou 5 vezes. Então, assim, a defesa do Steelers me parece que tá se encontrando. Tudo bem, contra o Patriots, não é um grande time, mas é esses jogos que eles vão aparecer. Exatamente esses jogos que eles precisam ganhar moral para quando pegar uns times, uns ataques melhores, eles também têm um bom desempenho. Do ataque ali, não teve nenhum grande destaque. Só um touchdown do Calvin Austin e o Metcalf também receberam ali cada um touchdown. Rodgers, eu achei o jogo até um pouco abaixo do Rodgers, 139 jardas, lançou para esses 2 touchdowns que eu citei. A interceptação dele foi esquisita. Quero até saber o que você achou dessa interceptação dele, porque não parece, não é uma interceptação que o Rodgers lançaria. Mas enfim, não foi um jogo assim tão. Foi um jogo divertido para assistir por causa dos turnovers, mas enfim, foi isso. O que você achou dessa interceptação do Rodgers? Bem estranho, né? O Rodgers não é de fazer muito dessas jogadas, né? Mas enfim, aconteceu, mas ele teve o touchdown ali no final, né? Que lembrou um pouco aquele Aaron Rodgers antigo, né? Que ele só soltou ali o braço e caiu no colo no Calvin Austin ali, né? Mas realmente, a jogada ali foi um pouquinho... parecia um pouquinho de calouro, né? Ele já teve uma interceptação feia também, que não parecia dele contra o Seattle. Então, por isso que eu tô trazendo isso, que eu falei, caramba, é o segundo jogo que ele lança uma interceptação que ele não costuma lançar. Mas enfim, acho que sobre o jogo é isso mesmo. Geralmente ele não lançava, né? Mas tava chegando na idade, não sei o que tá acontecendo com o Rodgers nessas interpretações, mas ainda continua vencendo um jogo ainda. Bom, outro jogo que foi decidido aí por um block field goal também, no último quarto. Los Angeles Rams e Philadelphia Eagles, 26-33, Eagles vencendo 26-33, um field goal bloqueado e Jordan Davis correndo para a sua alegria, né? Acho que ele nunca vai ter um touchdown assim, mas foi legal de ver. E assim, um jogo que o Rams praticamente dominou, né, o terceiro quarto ali, só que foi chutando field goal, né? Não fez ali um TD, e aí acordou o Eagles um pouquinho, e aí no terceiro quarto eles já começaram o ataque já começou a jogar um pouquinho, aí começou a aparecer Jay Brown, e aí ele destruindo todo mundo, Devonta Smith também. Então foi difícil, e aí, mesmo assim, né, eles conseguiram parar o Eagles em algumas jogadas, mas e até tiveram ali a chance, mas aí eles tinham um jogador, né, Jordan Davis, simplesmente destruiu quem tava ali passando ali pra bloquear e fez um touchdown, né. Bom jogo, né, Danilo? Também. Bom jogo, e assim, um jogo de vacilo do Rams, eu achei. Assim, A.J. Brown resolveu aparecer finalmente, né? Resolveu jogar um pouquinho, que estava desaparecido nas últimas semanas. Ele teve 109 jardas e um touchdown.
Eu achei que teve bastante contato ali entre ele e o cara que tava marcando. É, Eu fiquei ali sempre. com um pouquinho com a sensação de interferência de ataque. Uhum. Mas é aquilo, né? Se é Se é o contrário, sim. o recebedor que faz, o juiz deixa pra lá, beleza, touchdown e parabéns. Ainda falando de Eagles, o Saquon Barkley, ele teve só 55 jardas totais. Apareceu muito pouco. Eu achei que a defesa foi bem contra o jogo terrestre, a defesa do Sim. Rams. O Devonta Smith, 60 jardas e um touchdown. Assim, o Eagles, engraçado, né? Eu tive a sensação também que o Rams dominou o jogo. Ou boa parte dele, pelo menos o primeiro tempo, né? Começou ali com a interceptação de Stafford logo na primeira campanha. E aí o Eagles veio para campo, fez o touchdown nessa mesma campanha, converteu 2 quartas descidas. Basicamente foi o que o Eagles fez no primeiro tempo. E aí, na sequência, o touchdown do Davante Adams foi muito bonito também. Um passe longo do Stafford. Eles estão com uma química legal e preocupante também, né? Porque daqui a pouco o São Francisco vai enfrentar esse Rams aí. Vamos ver o que vai dar. E assim, a defesa forçou e recuperou o fumble ali logo no comecinho do terceiro quarto. Na linha de 13 jardas do Eagles. Já foi ali, já deixou o jogo em 26-7. Assim, basicamente, você olha e fala assim, o Rams tá muito bem, vai conseguir controlar esse jogo. Só que o Eagles veio, fez 2 touchdowns, deixou 26-21, e aí, assim, o último quarto foi aquela doideira, né? Teve o turnover on downs do Rams, teve o turnover on downs do Eagles, teve o primeiro field goal bloqueado do Rams, parece que os caras não aprenderam da primeira vez. E aí teve o touchdown do Eagles e no finalzinho, aí no soro do cronômetro, esse daí também. Assim, eu achei que o time o special team do Rams, já tinha tido o primeiro field goal bloqueado. Ainda mais no final do jogo, no estouro do cronômetro, velho, então toma um pouquinho mais de cuidado, né? Tem um pouco mais de atenção. Não é a primeira vez que eles foram bloqueados no jogo, caramba. Enfim. Bom, Kyren Williams, 112 jardas totais, sendo 94 jardas terrestres e um touchdown recebido. O Kanakua continua jogando demais. Filha da mãe, continua padrão, detonando, né? 112 jardas. Padrão. Os caras nem sentem mais a saudade do Cooper Cup. Bizarro. Como esse cara, assim... E detalhe, tá? O cara de quinta rodada, velho. Chama que veio, é bom demais, tá maluco. E o Cooper Cup também, né? Fez uma rodada bem baixa também. Bem alto. Então o cara é bom demais nisso daí, desenvolver recebedor. Uhum. E basicamente é isso. Davante Adams 56 jardas, fez o touchdown bonito. E desse jogo foi isso. Muito isso mesmo. O Rams jogou melhor, mas quem saiu vitorioso é o Eagles. Eu já vi esse jogo várias vezes e é do jogo do Eagles. Eles arrumam um jeitinho ali. Enfim, eles têm jogadores ali que fazem diferença. É difícil bloquear também aquele Jordan Davis ali. Ele com vontade ali. Enfim, se é um long snapper, né? Se nem é um center titular. Então é complicado. Bom, é isso. É difícil. Jets e Buccaneers. Meu jogo do Eliminator Challenge. Eu tava tranquilo, mas aí o final do jogo me deu um susto. Mas, enfim, bom jogo dos dois times. O Jets aí conseguiu se recuperar um pouquinho, mas o Bucks eu acho que tem o melhor corpo de wide receiver da liga, Daniel. O que você acha? Cara, olha, não sei se é o melhor, mas eu colocaria no top 5. A recepção lá do uma mão. Agora você vai ficar sem o Ebro, mas... Cara, você viu aquela recepção de uma mão? Tá maluco. Esse cara, ele tá jogando bem pra caramba. Então, o Eibug é bom jogador mesmo. Foi ali, sobrou, né, no draft, mas caramba, mano. O que eu achei que o Marvin Harris seria, o Eibug que tá sendo. Surpreendente demais. Tá jogando muito bem mesmo. O Mike Evans se machucou e eu acho que ele nem vai sentir tanta falta assim. Claro, o Mike Evans é uma falta, mas assim, tá tranquilo com o Eibug e aí com o Shepard ali. E depois o Godwin vai voltar também. Quando voltar os 4, vai ser difícil até. O Shepard vai ficar de reserva, mas né? Caramba, ele também tá jogando bem. Sim, exato. E assim, talvez quem tá lançando a bola pra ele seja a diferença. O Marvin Harrison Jr. ou o Kyler Murray, né? Outro Mayfield, cara. E vamos defender o Mayfield aí, porque ele tem jogado bem nos últimos anos, cara. Assim, o Mayfield mudou ali a minha opinião sobre ele.
porque o cara, assim. Engraçado que esse jogo, ele tava lado pro Tampa. É, foi Assim, tava 23-6 no último quarto, 23 no a começo 6, do último quarto. Não tinha a menor necessidade O terceiro quarto dos isso. caras se complicar dessa maneira. Foi exatamente, no último quarto eles entraram 23-6. Então, assim, cara, tava tranquilo. De repente o Jets marcou 3 touchdowns no último período, sendo um deles bloqueando o field goal e virando a partida ali, faltando 1:49. E, cara, Mayfield voltou pro campo, acertou os passes, posicionou o time para chutar o field goal de novo. E aí o Kicker acertou e venceu a partida. Cara, o Tampa se complicou de besteira, assim, de besteira total. Sim, e o Mayfield aí, assim, continua ainda no clube do hater e tal, mas ele posicionou o time 2 vezes, né? No último quarto aí pra chutar o field goal. Exato. Então, fez um bom trabalho aí. Ele quis ganhar esse jogo mesmo. Sem o Mike Evans já, né? Bom. Sim, exatamente. Então, o Mike Evans, ele sofreu uma lesão ali no posterior da coxa, deve perder algumas semanas. Na verdade, cara, assim, agora a gente vai ver se o Egbuka consegue, porque ele vai ser o principal recebedor. Vamos ver se ele consegue jogar, se ele consegue realmente receber, se ele vai ser aquela diferença mesmo que a gente está vendo, porque assim, eu ainda imagino que as defesas se preparam muito mais contra o Mike Evans, claro. que é o principal, é o melhor do time. Então, assim, acaba sobrando muitas recepções pro Egbuka. Por exemplo, nesse jogo mesmo, o Mike Evans, ele só deve touchdown. Ele não teve tantas jardas. O Egbuka teve 85 jardas. Então, ele produziu mais que o Mike Evans nesse jogo. Outro detalhe, que 2 detalhes, na verdade, legais aqui do Tampa. Buck Irving, 99 jardas totais, 66 terrestres. Tá jogando bem, tá correndo bem com a bola. É um cara também que eu não via muito dele nos últimos anos, mas ele tem começado bem esse início de temporada. E, mais uma vez, a defesa, apesar do vacilo, né, que eu achei que no final do jogo a defesa do Tampa relaxou demais. Acho que o jogo já estava meio que ganho e os caras ficaram muito relaxados. Mas enquanto eles estavam ligados no jogo, fizeram uma boa partida de novo, fizeram o touchdown defensivo, né? Teve ali uma pick six que o Tyrod Taylor lançou. Então, assim, enquanto eles estão... exato. E assim, forçaram e recuperaram o fumble também. Então, quando a defesa do Tampa está ligada no jogo, tá prestando atenção, os caras são bons. Os caras, assim, pressionam muito, faz e acontece. Agora tem que tomar cuidado aí com essa dormida aí no último quarto, né? Então, agora o Bucks aí tá bem na divisão agora também, 3-0, né? Os times aí estão com uma desvantagem já bem grande sobre ele na trilha de divisão. Então, estão se posicionando bem em playoffs. E você tem algo pra falar aí do Jets? Né? Cara, tenho, assim, só sobre os Bucks. Eu acho que essa divisão já é deles. Dificilmente os outros 3 vão conseguir tomar, pelo que a gente viu até agora. E eu acho também que não vai mudar muita coisa. Enfim, sobre o Jets, o Garrett Wilson continua fazendo boas partidas. Ali o único cara ali do Jets que faz alguma coisa. Ele teve 84 jardas, um touchdown. E a preocupação do Jets é para os próximos jogos. O Justin Fields ainda é dúvida com a concussão. O Quincy Williams já foi colocado na reserva de machucados, lesão no ombro. O Sauce Gardner sofreu ali uma concussão, ele está sendo avaliado com uma concussão, pode ser que perca o próximo jogo. Então, os Jets, além de não estarem tão bem, podem ter novos problemas com esses jogadores aí que são fundamentais para o time, né? É verdade. Já estão 0-3, com um monte de lesão, não é um bom sinal. Mas é isso. Fazer o quê? É o Jets. É isso. Eles se recuperam. Ou não. Bom, enfim, vamos continuar então. Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Colts aí vencendo 41-20. 3-0 também, um outro time aí 3-0. E o time aí do melhor ataque, talvez, aí da NFL, não sei em estatística, mas assim, o Daniel Jones, em questão aí de média por passe, né? Ele só perde pro Lamar. Ele tá 9.1. É quase um first down aí, um passe do Daniel Jones. Quem diria, né? Que isso estaria acontecendo. Mas muito também por conta de outro carinha também, o Jonathan Taylor, né? Também tá jogando muito bem.
É isso, né, Danilo? O jogo aí, enfim, foi um sacode, não foi? Cara, é um jogo muito tranquilo para Indianápolis, uma vitória assim, com o pé nas costas, né, como dizem. Uhum, Logo ali na primeira campanha do Titans, o Ken Ward lançou uma pick six. Isso aí já uhum, começa a derrubar um pouco a moral do time. Logo no segundo passe dele, vira uma pick six. é, O Jonathan Taylor teve 118 jardas totais, sendo 102 terrestres, 3 touchdowns terrestres, detonou, acabou com o jogo. Isso facilita demais o trabalho do quarterback. pois Se é. você tem uma ameaça terrestre desse tamanho, a defesa está o tempo inteiro ligada a ver se o Jonathan Taylor não vai sair correndo e metendo touchdown em você. Tanto que o touchdown do Jonathan Taylor foi lindo, né? Ele quebrou um monte de tackles, a galera Pois é. desesperada tentando derrubar e ele só quebrando, Uhum, só levando a galera e fez um touchdown muito legal. Enfim, outro destaque aqui também, o Michael Pittman Jr., 73 jardas no touchdown. E sobre o Daniel Jones, é isso, cara. Outra partida segura, lançando bem a bola, tranquilo, assim, dando uma segurança pro time. Só que eu ainda não tô tão empolgado assim com o Colts ainda. Eu quero ver o Colts enfrentando, tudo bem, ele já ganhou do verdade. Broncos, mas foi no sofrimento. Eu Uhum, quero ver um outro jogo do Colts, assim, contra um time mais forte, e aí ver realmente do que eles são feitos. Mas nessa primeira impressão, tô gostando bastante. Indianapolis Colts tá bem legal, tá surpreendendo bastante. Só dois detalhes aqui rápidos sobre eles. Moore, o cornerback aí que fez a pick six, ele teve uma lesão na virilha no jogo, deve perder algumas semanas, vai ser uma baixa aí pro time. uhum. E Alec Pierce, o recebedor, também tem feito ali umas partidas ok. O cara de Teve uma segurança. concussão. Exatamente. E ele teve a concussão ali, provavelmente fora do próximo jogo. Sobre o Titans, assim, tem muito o que falar. Tony Pollard continua sendo o único cara ali. Ele teve 59 jardas totais, sendo 45 jardas terrestres. Então, assim, não tem tantas coisas boas assim nesse Titans. Por exemplo, os números do Ken Ward. 219 jardas, lançou um touchdown, teve interceptação, foi sacado 4 vezes. Então, basicamente, assim, um jogo ok, para um calouro tá bom até, né? É, Fazendo ali o ok. uhum, É, assim, eu acho que o problema ali do Titans o próximo jogo, porque assim, eles já não estão muito bem. O J.C. Latham, right tackle, ele foi a escolha de primeira rodada do ano passado, tá questionável o próximo jogo. O Kevin Zeitler, o right guard, também tá questionável. Então, o lado direito da OL do Titans tá questionável o próximo jogo. Se os caras não jogarem, é difícil ainda, né? pois é, coitado do Ken Ward. Tá sofrendo. Ele tá tentando, mas ele tá sofrendo e. A interceptação foi um erro dele ali mesmo. De rookie, né? Ele é rookie. Então ele tá começando ainda, mas ele, Exato. tem bons passos. Dá pra ver que ele tá tentando ali, mas. É difícil. Você vê todas as jogadas do Titans, tá todo mundo marcado, né? Ninguém tá livre. Aí fica difícil passar também, né? Enfim, temporada difícil, mas eu acho que tá sendo boa ainda por enquanto aí pro Ken Ward. Vamos aí seguir, Isso. então, né? Bom, próximo jogo então, Las Vegas Raiders, Washington Commanders. Washington Commanders vencendo de 41-24. Jogo totalmente dominante do Commanders. Ali o terceiro quarto tava 34-10, né? 14 pontos de diferença. 24 pontos na verdade de diferença. Foi um jogo ali que teve muito garbage time ali pra salvar e fazer esses 24 pontos. E até subir os stats ali do Raiders e tudo. Mas um jogo muito dominante ali da defesa do Commanders. E esse stats aí por exemplo, do James Smith é um pouquinho mentiroso, né, Daniel? Exato. Assim, foi uma vitória totalmente tranquila do Washington. Não foi ameaçado nem nada. O Mariota fez ali uma partida tranquila também. Teve um fumble bizarro, né? Ele saiu correndo, foi pular o cara e de repente soltou a bola. Enfim, mas também não fez muita diferença no jogo, porque
o Raiders não conseguiu fazer nada. O Mariota teve 207 jardas, lançou um touchdown, foi sacado uma vez só e teve também ali a corrida dele pro touchdown. Assim, isso que se espera de um backup. O touchdown do McNichols foi legal pra caramba, ele quebrou vários tackles. Parecia que a jogada já ia acabar ali, né? Pois De repente ele se manteve em pé, se achou foi ali, embora, foi quebrando os todo caras mundo. e tal, e se achou ali no meio de todo mundo e foi embora, foi bem legal. Inclusive ele teve 78 jardas terrestres e esse Isso daí touchdown foi aí. 60, Isso, exatamente, e o Terry McLaurin teve 74 jardas, uma boa partida. Porém, ele tá questionável o próximo jogo, um possível problema no quadríceps. E um outro cara que fez touchdown, Luke McCaffrey, o irmão do Christian McCaffrey, recebeu um touchdown ali no final, e foi bem legal também. Cara, do lado do Raiders, nada muito assim, só assim, grande destaque, e realmente foi grande mesmo, Trey Tucker, 145 jardas e 3 touchdowns recebidos. Pro Melhor partida Fantasy, dele. hein? Quem pegou esse cara no Fantasy e escalou? Deixou esse cara ali no flex. Jogou bem. Mas quem deixaria, né? Trey Tucker. Geno Smith. Quem colocaria de titular esse cara, né? Ainda mais que a bye week não começou ainda, né? Pois é. Mas deu sorte. Enfim. E o Geno Smith, 289 jardas, lançou os 3 touchdowns, que foi justamente pelo Trey Tucker, sacado 5 vezes. E parece que ele só meio que começou a jogar mais pro final, né? Não fez tanta coisa assim. Enfim, desse jogo eu acho que é basicamente isso. Não teve muita coisa, não. Jogo bem tranquilo do Commanders. Bom, bora aí pro próximo jogo. Um bom jogo, né? Broncos e Chargers. Bom time. Dois bons times, né? Jogando. Mas essa defesa do Chargers aí tá surpreendente. Tá segurando todo mundo. E Justin Herbert, 300 jardas, né? Mais um jogo muito bom. Teve interceptação, mas enfim, conseguiu se recuperar. E, pô, o Onyx aí não tá tendo muita chance aí nesse time não. Tá sendo difícil de mover a bola. E, pô, mais uma vitória aí do Chargers. 3 vitórias dentro da divisão. É grande também, né, Danilo? Cara, gigante. A vitória do Chargers, assim, foi gigante. Eles estavam perdendo e conseguiram virar. Até pela interceptação que o Herbert teve, não teve ali muita. A bola desviou e acabou caindo pro cara de trás. Enfim, eles tiveram ali um poder de retornar pro jogo. A defesa mandou bem pra caramba. 2 vezes ali a defesa no final do jogo não cedeu touchdown, cedeu só field goal. Isso manteve o Chargers na partida. O Myron Hampton teve 129 jardas e um touchdown. Quentin Johnston continuou jogando bem pra caramba, 89 jardas. Sim. É o cara que mais recebeu o passe, que mais fez jardas no jogo de novo. O Keenan Allen, 65 jardas e um touchdown. E esse touchdown do Keenan Allen foi lindo, assim, a jogada do Herbert, né? Ele escapou de uns tackles, já tinha um cara em cima dele, ele virou o corpo, lançou, acertou o passe, enfim. Justin Herbert tá jogando muito. Tô gostando de ver. Apesar de, assim, né, sofreu um pouco ali com a pressão, foi sacado 5 vezes, mas mesmo assim ele tá jogando bem. Esse Chargers aí tem feito, e é legal que o Chargers, as 3 vitórias deles dentro da divisão. Então dentro da divisão ele já tá 3-0, já ganhou dos 3. Então isso dá uma vantagem enorme. Exatamente, um grande peso para eles conseguirem ganhar a divisão e ir aos playoffs. Enfim, no lado do Denver, Bo Nix, só 153 jardas, lançou um touchdown só, foi sacado 2 vezes. Destaque, J.K. Dobbins, 83 jardas, um touchdown. E o Cortland Sutton resolveu aparecer também, 118 jardas e um touchdown. Enfim, sobre esse jogo foi isso. Bem apertado, 23-20, decidido aí com field goal no estouro do relógio pro Chargers, e é isso. Só um detalhe aí que eu notei que foi muito agravante pra mim, uma conversão de terceira descida do Denver, 2 de 13. É difícil ganhar quando você não consegue fazer terceira descida, né? Então é difícil.
E muito da defesa também aí do Chargers aí, forçando aí algumas segundas descidas mais longas e tudo. Então, ditou muito isso o jogo, né? O Broncos não conseguiu ali concluir alguns drives e o Chargers conseguiu pegar essa vitória aí. Bom, bora pro próximo então. Exato. Bora falar agora aí. New Orleans Saints e Seattle Seahawks. 44-13, Seattle Seahawks. Pô, um jogo bem tranquilo, né, pro Seattle. Teve o block punch, enfim, teve um miss field goal do Saints também, né. E, pô, no último quarto ali o placar já tava 44-6, né. E praticamente terminado, né. Só teve ali o garbage time, né. Cara, esse jogo, assim, um jogo normal do Seattle. No primeiro quarto, tava 21-0. Um touchdown no retorno do punch e o bloqueio de field goal, que fez o Seattle começar a campanha na linha de 11 jardas. Então, no primeiro quarto, o negócio já tinha quase indo pro brejo, né? E o primeiro tempo acabou já 38-6 pro Seattle, então praticamente nem teve jogo, né? O que eu acho, assim, o jogo anormal do Seattle. O special team do Seattle acabou ganhando o jogo, acabou facilitando o trabalho do ataque. E basicamente isso, o Seattle, assim, o Saints, eu não acho que é um saco de pancadas, que vai ser um saco de pancadas. Eu acho que foi um jogo anormal deles também, um jogo atípico que deu muito ruim. Eles perderam o controle do jogo. Se não fosse isso, eu acho até que seria um jogo mais parelho, um jogo mais disputado. Por isso que eu não me iludo com essa surra do Seattle, porque eu não acho que tenha sido assim um couro, nem nada. Assim, claro, o placar mostra que foi um couro. Mas o que eu quero dizer é que o Seattle não amassou os Saints dessa maneira. Olhando pros stats aqui, Sam Darnold, 218 jardas, 2 touchdowns, não foi sacado. E assim, dos jogadores, quem acabou destacando mais foi o Kenneth Walker. Na verdade, quem destacou mais foi o Smith Njigba, 96 jardas e um touchdown. Cara, mais um jogo que ele joga bem pra caramba, que chega ali, ou passa das 100 jardas, ou chega perto das 100 jardas. Tá com uma conexão muito boa com o Sam Darnold. Como ele, assim, nos outros anos ele não aparecia tanto assim. Não sei também ali porque tinha o Metcalf também, enfim. Kenneth Walker, 50 jardas, sendo 38 terrestres e os 2 touchdowns. Então, assim, um jogo muito, muito tranquilo. O Saints, praticamente nada, né? Nenhuma novidade. O Rattler teve 218 jardas, um touchdown, uma interceptação e foi sacado 2 vezes. E talvez o Chris Olave, ali com 57 jardas, tenha sido ali o principal destaque. O John Johnson, 51 jardas, que é o tight end, continua ali numa boa conexão ali com o Rattler, né? Enfim, cara, não tem muito o que falar desse jogo, não. A surra foi consolidada logo de cara e é isso. Bom, então Cowboys e Bears, 31-14 Bears. Esse daqui você confiou, hein, no Dallas Cowboys. Bom, o ataque do Bears jogou bem, né? Realmente ele conseguiu aparecer. Ainda o jogo terrestre parece que não tá aparecendo muito bem ainda. Mas enfim, essa defesa também é mais tranquila de mover a bola. E o Cowboys, né? Se a temporada já tava ruim, Sid Lamb agora também machucado. Já começa a complicar demais se tiver esse time aí, né? O jogo ele começou bem legal, bem disputado. Chegou a estar 14-14. Porém, se impôs depois. O Caleb Williams fez uns passes legais. Teve umas graçolas ali, teve flicker, teve várias coisas legais ali. Eu achei o Caleb Williams mais solto, com mais liberdade assim, de soltar o braço, de acertar. E ele tem acertado o passe longo, tem acertado vários passes. Eu tô achando legal esse começo aí com o Ben Johnson. No final do jogo, o Prescott teve ali 2 interceptações. Uma não foi culpa dele, o George Pickens meio que dropou o passe ali, sei lá, meio que espalmou
a bola, assim, e o defensor de Chicago estava muito esperto na jogada, ele mergulhou e fez a interceptação. Agora a segunda, cara, a segunda interceptação foi cruel, hein? Aquela que foi a interceptação na endzone, né? Assim, pô, velho, que vacilo do Prescott. Então, um drive Enfim, longo ali ainda. também o jogo já tava. Então, drive longo. Assim também, o jogo já tava meio que encaminhado, né? Mas era muito O cedo. Chicago já tava descendo o cacete. Sim. Assim, claro, se faz o touchdown, talvez o Dallas volta pro jogo. Tenta alguma coisa. Mas acho que dificilmente eles conseguiriam buscar, chegar ou alguma coisa assim. No final do jogo, Joe Milton, o QB reserva, entrou no finalzinho, o novato, e também lançou uma interceptação na endzone, mas aí o jogo já estava perdido também, enfim. E aí, você falou desse ponto, né? Sid Lamb machucado, vai fazer uma falta, que é o principal recebedor ali, tem Então. feito boas partidas, assim. Cara, assim, é o que você falou, pro Cowboys Sobrou, né? agora. Porque assim, já é Assim, ruim, né, quando é o Sid Lamb, né? Só o de Sid Lamb já é ruim, mas aí você tá sem ele, e aí, quem sobrou? Ainda que eles tenham o George Pickens, provavelmente vai ter mais recepções. O Jake Ferguson, Tyrande, que tem tido uma boa conexão ali com o Prescott também. Nesse jogo mesmo, ele teve 82 jardas. Recebeu 82 jardas. O George Pickens recebeu 68 e teve o touchdown. Então, o Ferguson teve até mais jardas que o George Pickens nesse jogo. Então, eu acho que isso provavelmente deve aumentar os passes ali para o Tyrande. O outro detalhe também, Javonte Williams, 92 jardas totais, sendo 76 terrestres. É um cara que tá jogando bem, tem ajudado muito o Prescott. O jogo terrestre do Cowboys até que tá legal, tem conseguido correr com a bola. E de Dallas é isso, né? Nenhuma novidade. Eu tenho uma fezinha nesse time aí, achei que eles iam dar um calor no Chicago, mas o Chicago arrebentou com eles. Do lado do Chicago, DeAndre Swift, 78 jardas totais, 145 jardas aéreas. Continua fazendo a mesma coisa que ele fazia lá no Detroit, é sempre uma boa opção, tanto correndo quanto recebendo. O Luther Burden, terceiro, recebedor de segunda rodada do draft desse ano, teve uma partidaça ali, 101 jardas e um touchdown. Apareceu, até então não tinha aparecido ainda, ou melhor, tinha aparecido muito pouco. E Romeo Dunze, outra boa partida, 62 jardas, um touchdown. Esse Chicago tem bons alvos, boas peças. Eu acho que o Ben Johnson vai fazer ali uma salada legal nesse Chicago, hein? E o Dan Quinn aí também conseguiu arrumar um pouquinho de defesa, talvez também, né? Estão se encontrando. É isso também, né? Um time novo, né? Então, estão se encontrando aí durante a temporada. Pode ser que é um time que pode ser que cresça mais, né? E dê mais trabalho também. É uma boa vitória aí pra eles, pra um bom começo aí. Bom, bora pro próximo isso. Então. Bom, jogo aí sofrido, calendário difícil, falaram. Arizona Cardinals 15, San Francisco 49ers venceu 16. Jogo sofridaço, bem cara de NFC West, defensivo, placar ali curto, poucos touchdowns, né? Bem a cara mesmo desses duelos divisionais que tem. E eu tava pra ver alguns destaques ali, né? O Upton, por exemplo, fez uma boa jogada ali no último drive, né? Parando. A gente teve ajuda ali também dos drops ali, né? Também. Mas, bons pontos aí. Talvez o Mike Jones aí tá mostrando aí um QB consistente, né? Fez um erro ali e tal, mas conseguiu. E o Rick Pearsall, eu acho que tá jogando muito bem. Eu acho que é um jogador aí que a gente tá dando pra confiar. E é um wide receiver 1 mesmo. Diferente um pouco do Ayuk, né, Danilo? Cara, eu concordo totalmente com você. Eu, falando de Mac Jones, eu não botava fé nele. O Mac Jones ali vai entrando no lugar do Purdy e tal. Eu falei, lascou. Porque eu não confio nele, assim, a visão que eu tenho dele, do Mac Jones, é o Mac Jones do Patriots. Fazendo jogos tenebrosos.
Tem horas Sim. que ele ia bem, mas tinha horas também que entregava a paçoca, assim, Uhum. de uma maneira horrível. E, de repente, cara, começou assim, eu te falo que eu confio mais nele, eu tô mais seguro com os 2 jogos que ele fez do que antes. E outra coisa também, o Mac Jones ele calou minha boca, porque eu tava criticando muito ele porque ele não acerta passe longo. Ele não É, acerta um passe, tipo assim, ele ouviu no então, né? fundo do campo, assim. E ele, cara, ele acertou uns Teve uma do passes Pearson legais. ali, uma gol ali Cara, que. essa do Pearson que foi. Cara, foi um passe de 34 jardas, numa quarta para 2, o que é Quarta mais pra espantoso. dois, né? É verdade. A quarta para 2, assim, Exato. o Shannon é maluco, Não né? precisava. Nem Pô, aquela quarta descida não do começo do precisava. jogo também, é. Exato. Tipo, cara, é uma quarta para 2, você precisa de 2 jardas, você precisa de 34. Então, ainda mais como é. Assim, o Shannon confiou demais no Mac Jones nessa chamada. Sim, sim. O Mac Pra Jones chamar o passe. fez, né? Ele ter chamado um passe longo assim. Talvez isso também tenha sido o que acabou surpreendendo a defesa também. Talvez a defesa não tivesse esperando, a defesa do Arizona não tivesse esperando isso. Sim, sim. Mas ainda assim, cara, ele acertou não só esse, como ele acertou outros passes para mais de 15 jardas no meio do campo, pro Person, inclusive. Então, cara, o Mac Jones, pô, um QB reserva confiável. Confiável, assim, mudou minha visão aí, pelo menos nesses dois primeiros jogos. Uhum. Claro que se a gente precisar do cara num playoff, num jogo maior, a gente não Ah, sabe como mas que ele ele não vai vai se ser o virar. Josh Johnson, né? Mas pelo menos. Ah, não, não, com certeza não. Mas enfim, ele assim, tá bem mais fiável. Eu sinto muito mais segurança, pelo Ah, menos com os times trouxa, assim, o Saints e o Cardinals. exato, pra esse calendário tá bom, né? Ricky Person. Exatamente, a preço calendário que é muito bom. O Ricky Person, pô, tá jogando bem, hein? 117 jardas nesse jogo. McCaffrey também tá mandando muito bem. Ele teve 140 jardas totais, É, pois é. sendo 88 recebendo passe. É aquele cara de ameaça dupla. Você não sabe se ele vai correr, se ele vai receber, e ele faz estrago com os 2 jeitos. Sim. E é isso sobre o time. Um detalhe, assim, as, os drops, os 2 drops, não sei se teve mais, eu contei 2 drops no Não, jogo. os dois foram feitos. Salvaram a pele de São Francisco, né? Você contou 2 também? Não, eu lembro de dois, mas o que eu lembro mais é o do Harris, o do Harrison Jr., que tipo, ele tava totalmente livre. E aí depois chegou Totalmente o Arne livre. ali. Então, Teve o. Não foi cara, drop, né? Foi uma boa jogada do Stalton também ali, que também foi crucial, né? Foi um drop ali também, mas. Acho que foi mais do Stout. Mas é. e assim, isso aí foi o que salvou a pele de São Francisco. Porque, assim, o final do jogo foi Uhum. muito apertado, até safety teve um Pois é. holding dentro da endzone. Quando tem um holding dentro da endzone, Pois é. é considerado safety. Aham. É uma Então, falta, né? então é uma falta, então 2 pontos pro Cardinals. E o Cardinals ainda recebe a bola. A defesa, no final, assim, a hora que aconteceu o safety e ficou 15-13, eu pensei, pô, lascou. Eu acho que esse É. jogo a gente perdeu. Era um field goal E deles. a defesa foi lá. Exatamente. E assim, eles pegaram e assim, pô, a gente teve que contar muito com a defesa. Tipo, defesa, para os caras, recupera essa bola, força o punch, pra gente, pro São Francisco, ter uma última chance, uma última tentativa. E, pô, de novo a defesa foi lá e compareceu. Uhum. Isso aí eu tô achando, Heitor, eu tô achando demais, cara. Assim, é aquilo que eu falei. Tá me lembrando a defesa do Robert Saleh lá de 2019, É. 2019, 2020, que, cara, os caras forçavam, os caras. Era uma defesa muito agressiva, uma defesa que realmente, quando não ganhava o jogo, deixava o ataque muito confortável para vencer as partidas. Isso é uma É. coisa assim, cara, assim, é muito nítido para mim a defesa do ano passado para esse ano. A Sim, sim. melhora é muito grande assim. Pô, foi só o Salé chegar. É bizarro, é muito doido isso, é muito legal É. também, né? É a energia que ele traz, eu acho que é o que faltava, né? O Fortaleza tem bons jogadores, né? E tem bons esquemas também. É, e faltava isso, né? Um cara ali com mais energia pra ali. E, enfim, ele também é competente, consegue fazer jogadas.
Não acho que tão bom assim quanto o Todd Bowles, o Brian Flores, mas consegue aí montar uma defesa e um plano de jogo que deu certo, né? Contra o Cardinals. Foi bem. E, pô, uma melhora também na linha defensiva, né? Embora assim, falar uma melhora perdendo o Bolsa agora é complicado. Mas Bryce Huff veio bem, já o segundo jogo tá bem. Michael Williams está começando a aparecer muito bem no jogo terrestre e também no passe também. Então melhora aí também nesse setor que tava capenga um pouquinho, né? É muito dependente ali do Bolsa. E estamos sem ele agora também, né? Pode doer. Essa perda aí do Bolsa, eu acho que vai sentir. E essa perda aí do Bolsa, eu acho que vai sentir. E vai acabar tendo uma falta ali, porque o Bolsa não vou dizer que é insubstituível, mas ele tem um peso muito grande no time. A pressão que ele faz é muito grande. Mas eu acho que o time consegue se virar sem ele. Só alguns pontos assim que me deixam um pouquinho preocupado sobre o São Francisco. A maneira que tá vencendo as partidas contra adversários teoricamente mais fracos, eu acho que tá vencendo muito apertado, muito no limite, muito ali na fava contada, como dizem. Sim. Porque, assim, tudo bem, tem a questão das lesões, tudo mais, um monte de desfalque, só que o time ainda tem qualidade. É o que a gente tá falando aí. O Rick Pearson tá jogando pra caramba, o McCaffrey é um cara elite. Então, assim, eu acho que o São Francisco tem que encaixar um pouquinho melhor. E se você vê o jogo, Heitor, se você vê assim, olhando para as estatísticas, o Kyler Murray, ele teve 159 jardas. Um touchdown, foi sacado uma vez. 159 jardas. O Mac Jones teve 284. Ele teve 100 jardas a mais o Kyler Murray. Assim, claro, o Kyler Murray tem aquela mania, aquela velha mania de ficar correndo. Ele teve 37 jardas terrestres. Ele é rápido pra caramba, né? Pô, ele sai correndo, ninguém pega ele, cara. Cara, parece uma formiga atômica ali, correndo, uma formiguinha correndo entre os caras. E o Mac Jones teve um touchdown, teve interceptação e foi sacado uma vez. Isso até eu achei uma coisa interessante. Ele foi sacado só uma vez. Sentiu pressão, mas um pouco menos. Não sei, talvez a DL do Cardinals não pressione tanto também, não sei. Mas ele sentiu menos pressão. Então, assim, cara, os jogadores mesmo, pra você ter uma ideia que o McBride foi o cara que mais teve. O Marvin Harrison teve 44, Júnior, né? Mas ele não joga mais. 44 jardas. E o McBride teve 43 jardas, então ninguém nem chegou nas 50 jardas recebidas. Você olha o jogo, parece que foi muito mais apertado. Mas não, o São Francisco poderia ter perdido contra um time que fez menos no jogo, produziu menos. Então isso é uma coisa curiosa que eu vejo do São Francisco. Vamos ver o próximo jogo, na verdade, é um bom teste, né? Do Jaguars aí. É um bom teste. É um bom teste pra eles. Bom, bora então pro jogo aí do prime time aí, do domingo. Kansas City Chiefs e New York Giants, 22-9, 22 aí pro Chiefs. Bom, o jogo aí que o Chiefs jogou ali pro gasto ali, só chutando field goal, aí fez ali um touchdown, fez outros field goals ali e foi empurrando ali o placar e o ataque do Giants voltou ao normal, né? Eles estavam até confiantes, porque o drive ali foi pra uma quarta descida ali e tudo, mas o Russell Wilson tava difícil, ele tem uma quarta descida ali, eu acho que era na red zone, que ele jogou a bola pra fora, numa quarta descida. Se você é interceptado ou não, tanto faz, né, numa quarta descida ali. Mas ele preferiu jogar pra fora. É isso aí o resumo do jogo, talvez, né, Daniel? Cara, é engraçado, é bizarro, na verdade, falar. O jogo do Chiefs foi meio entediante. Porque normalmente nos últimos anos, com o Mahomes, cara, ver o Chiefs jogar era sempre muito legal. Mas esse jogo principalmente, nossa, cara, que jogo entediante. O primeiro tempo ali quase terminou ali com a vitória do Giants, porque o Giants fez o touchdown
Aí, detalhe, né? Tava assim, o kicker se machucou a virilha no jogo. E aí os caras falaram, e aí, o que a gente faz agora? Quem que vai chutar essa bola? Aí chamaram o punter pra chutar o extra point. Aí ele foi chutado de uma maneira meio estranha, parecia que ele tava batendo uma falta, sei lá. E aí ele chutou e foi bloqueado. Então Bateu na assim, eu barreira. falei, meu, é isso. O Giants, de certa forma, eu falei, cara, o negócio já tá ruim pros caras. Eles ainda perdem o kicker no jogo. O negócio tá complicado. E falando de Russell Wilson, pô, velho, Russell Wilson, pô, ele faz uns negócios. Isso daí da quarta descida, né? Meu, alguma coisa. É a quarta descida, velho. Você vai. Você tá fazendo? Não só isso, mas você viu um outro lance também. E ele se livrou da bola também de uma maneira assim bizarra. Outro detalhe, as duas interceptações que ele teve, lançando no fundo do campo, cara, será que ele achou que tava jogando contra aquela secundária porca dos Cowboys? Pra ficar lançando assim no fundo e assim a turma Pois é, aceitando? sei lá. A defesa do Chiefs é muito boa, a secundária é Aham. muito boa. Pô, o que ele tava pensando? Assim, pô, o Russell Wilson. Tanto que o Jackson Dart já Vai foi ser nomeado titular, né? como próximo titular, próximo jogo, vai ser titular. Eu não sei se a paciência com o Russell Wilson acabou depois desse jogo, porque, pô, ele fez uma sequência de erros ali, de decisões questionáveis, pelo menos questionáveis, né? Enfim, assim, sobre esse jogo não teve nada muito. Foi meio entediante para mim, assim, pelo menos. O Chiefs, ali ao lado do Chiefs, finalmente os running backs correram mais que o Mahomes. É, Após a empatia que teve 45 pois é. jardas, finalmente, né? Porque até agora só o Mahomes tinha Isso corrido é mais que porque os o caras, Mahomes né? só não correu, né? Ele fez só 2 jardas. Vai saber, né? É, exato. Porque não Porque foi assim tão também, né? alto. O Giants acho que nem. É. E o Giants talvez nem botou pressão que fizesse que ele corresse tanto. Aham. Enfim, Kareem Hunt teve um touchdown, 34 jardas ali, o Isaiah Pacheco 45. De recebedores, o Thornton teve 71 jardas e um touchdown. Touchdown até legal. De resto, todo mundo mais ou menos e a boca, vamos falar assim. Travis Kelce não apareceu. Até que o Juju Smith-Schuster tem aparecido um pouco mais ali na ausência do Xavier Worthy. Mas, cara, de verdade, esse Chiefs aí tá com o freio de mão puxado, tá meio devagar. Exatamente. Exatamente. Freio de pão puxado é uma boa expressão para esse Chiefs mesmo. Eles foram lá. Ah, a gente vai pro playoff de qualquer forma, né? Vamos aqui só empurrar um pouquinho aqui contra o Giants, só chutar field goal. Os 2 primeiros jogos não deu tão certo porque pegaram os times mais fortes, né? Mas pegou o Giants aí e tirou aí um pouco aí da zica, né? Tava aí com as derrotas aí desde o Super Bowl. Então, já que estão começando, já tá voltando aos normais. Sim. Então, E por último, só um detalhe que eu achei legal ali, uma surpresa boa do Giants. O running back Skatable teve 121 jardas e correu para um touchdown. Ele teve 60 jardas terrestres, 61 recebendo. Foi o cara que no jogo parecia que era o cara que tava com mais vontade de ganhar, de fazer alguma coisa, porque o restante parecia que tava ali numa nhaca. Então, esse cara do Giants eu achei muito legal, assim. Tanto que, porra, eu tava assistindo a transmissão, tinha horas que ele deu uma capacitada no peito Ele tava com a bola na mão assim, ele foi em direção ao defensor do Chiefs. Não tinha a menor necessidade, mas ele deu uma capacitada no peito do cara. Então, assim, era o cara que tava adorando um contato. Então, era o cara que tava com mais tá se vontade no divertindo. Giants. É, Tava se divertindo, tava assim, parecendo que era o jogo da vida dele. Isso, legal, legal. cara, pelo menos pra mim, é legal de ver caras assim, né? Uhum. Enfim, eu acho que é o único destaque do Giants, é isso aí. É isso. Bom, bora aí. Detroit Lions e Ravens. Detroit aí 38-10. Pô, o que acontece com esse Ravens aí no último quarto de novo, né? Eles estavam empatados aí no terceiro quarto. E aí no último quarto aí, pô, fumble, né? Teve muitos erros aí do Ravens. Só fizeram 9 pontos, né? Teve muito kick, punch. E o Lions aproveitou
e matou o jogo, né, no último quarto. Bom jogo, né? Jogo de prime time mesmo, né? Bom jogo. Detroit ganhou bem, meteu 38 em mais um time. Eles estão voltando a fazer uma pontuação alta nos times, né? De novo, um fumble do Derrick Henry, hein? Caramba, ele sofreu fumble lá contra o Bills na semana 1, Pois é. que virou completamente o jogo. Sofreu um fumble que acabou. E assim, cara, se você sofrer fumble no próprio campo contra esses times, contra Bills, contra o Detroit, você vai tomar. Assim, facilita demais o trabalho dos caras. Os caras pegarem a bola já no campo de ataque, você vai tomar touchdown. Então, isso é uma coisa que o Ravens tem que tomar mais cuidado. E curioso isso, né? Pô, eles tiveram 2 times que são de playoff e eles perderem dessa maneira. Eu acho que o Bills ainda foi pior, porque os caras estavam 40-25. Os caras estavam 15 pontos à frente. Esse aqui é Então, assim, o Detroit. Então, exatamente. O Detroit ainda estava ali. Na verdade, o fumble aconteceu, ainda estava 28-24. Eles estavam buscando no placar. Então, enfim, o Ravens tem que tomar um pouco mais de cuidado com relação a isso. Falando de Lions, Jared Goff, 202 jardas, passou por um touchdown. O David Montgomery arrebentou com o jogo. 151 jardas terrestres, 2 touchdowns. O Jahmyr Gibbs teve 2 touchdowns terrestres também. Essa dupla aí é demais, hein? Essa dupla aí, caramba, meu, o Detroit acertou demais trazendo. O Montgomery no final também, né? Sim, verdade, E engraçado que na TV mostra o Jared Goff fazendo assim, down, tipo, cai, não faz o touchdown. Eu nem precisava, mas, meu, o David Montgomery não interessa, eu quero fazer ponto. É isso, o NFL tem que ser isso, não tem essa de ficar segurando, não, tem que ir lá e fazer touchdown mesmo, que é a graça do esporte, né? O Sam Brown, 77 jardas e 1 touchdown, outra partida muito boa dele. É um cara confiável, né? E, enfim, agora o detalhe que me deixou mais espantado do Ravens, Lamar Jackson, 7 sacks. Ele foi sacado 7 vezes, cara. Ele é um cara veloz, um dos caras mais rápidos ali, quarterback mais rápidos da liga, que normalmente escapa da pressão e vai embora. Só que tava demorando demais com a bola, cara, que coisa irritante. A pressão chegando e ele demorando para agir, para soltar a bola, para correr, para agir, para fazer qualquer coisa. Então, assim, mesmo que ele tenha passado para 3 touchdowns, ele teve 288 jardas, lançou 3 touchdowns. Jogos bons, números bons. Sim, números bons, mas, 7 sacks, cara, é um número muito alto. E eu não sei, eu acho que o Lamar nunca teve um jogo que foi sacado 7 vezes. Então, velho, tem que ficar mais esperto. E um outro detalhe, o último detalhe aqui, a Mark Andrews resolveu aparecer, a End, 91 jardas, 2 touchdowns. Sim, foi mesmo. E ele, assim, ele tava desaparecido, né? Tinha aparecido até agora nas primeiras semanas, poucas jardas, poucas recepções. Dessa vez aí apareceu bem. Quem sabe aí uma arma que o Baltimore tenha. Porque assim, Zay Flowers ficou bem guardadinho no bolso aí dos cornerbacks, né? O Zay Flowers entrou no bolso do Brian Grant, possivelmente está até agora. Não sei se ele aparece no próximo jogo. Tem uma flor no Brian Grant. Talvez no capacete dele ali, né? Porque, pelo amor de Deus. Nossa, caramba, meu, ele teve 13 jardas. Terrível. Zay Flowers, assim, desapareceu completamente no jogo. Tanto que quem apareceu foi o Bateman. O Bateman acabou aparecendo, mas recebeu mais jardas que ele. Quase todo mundo teve mais jardas que ele. Bizarro. Foi focado talvez aí na... Eu vi algumas rotas ali que teve o touchdown do Bateman mesmo. O Flowers estava com 2 caras ali marcados e o Bateman ficava livre, né? Então talvez focaram nele e foi esse problema. Talvez esse problema também do Lamar ter sido sacado todas as vezes. Tava procurando muito ali o cara e tava bem marcado. Sim. Bom, mas é isso. Tem alguma coisa desse jogo? Cara, não, desse jogo é só isso. E, bom, concluímos a semana 3 da NFL. Exato.
Pois é, uma semana aí de block punts, de algumas verdades, né? E vamos ver agora a semana 4 que como vai ser. Já tem coisas aí muito legais aí das divisões aí, parece que vai ter mudança aí de lideranças aí dos últimos anos, né? Tá sendo legal essa temporada. Tá, a temporada começou muito legal. E eu quero ver, olha só, uma curiosidade, uma última curiosidade. Baltimore e Chiefs se enfrentando na semana 4 e os dois com campanha negativa. Pois é, Você imaginava uma coisa dessa? Eu não imaginava. fazia tempo. Fazia tempo que os dois ficavam negativos, né? E ainda jogando É, os dois juntos, aí é muito mais raro. Mas isso é isso, é muito do que tá acontecendo aí. A gente a primeira, segunda semana a gente tava falando de jogo surpreendente. Esse aqui não teve nem tantos assim. Mas a NFL tá equilibrada, né? Não parecia que tinha um time que era muito forte, que era o Eagles, e agora não parece muito. Tá ficando equilibrada. Vamos ver como é que vai ser o andamento, né? Eu acho que não tem nenhum time tão favorito assim. Você sentiu? acho que só o Bills. O Bills é o O time que eu ainda Bills. olho e falo, caramba, esse time aí. Cara, o Detroit parece que eles estão retomando o que eles estavam fazendo no ano passado. Então, são dois times assim que eu tenho gostado de ver. E é isso. Uhum. Eu vejo o Bills mesmo também agora, só lembrando, né? Verdade, o Bills tá bem dominante, mas o Lions ainda tô com o pezinho atrás ainda. Vamos ver ainda. Mas ganhar do Ravens é um Boa. grande jogo. Exato. É isso então. Ficamos aí pelo review então. Agradeço aí por ter ouvido até aqui. E nos vemos aí na próxima semana. É isso. Encerramos por aqui. E bora para os jogos da semana 4. Valeu, Heitor. Valeu, falou!